In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então, Santo Inácio é importante podermos celebrar estes bispos, discípulos imediatos dos apóstolos, mas verdadeiramente seus sucessores. Esse dia celebramos um, hoje outro. Este é um verdadeiro herói que sofreu e foi martirizado no meio de grandes torturas e de muito sofrimento para permanecer firme na fé, na sagrada religião. E é interessante também ver que eles não necessariamente, claro, imagina, são romanos, não necessariamente da linha sucessória de Pedro, mas de um outro discípulo, este no caso de João, então, de outro apóstolo, então de João apóstolo e evangelista. Porque isto marca bem, verdadeiramente, quanto a Igreja Católica é de raiz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é justamente, pois, nessa liturgia, porque agora na missa renovada nós não temos a memória desses santos. Mas é justamente nesta missa que nós ficamos também mais estarrecidos. Quer dizer, é compreensível entender por que a tão grande maioria, maior parte da igreja não consegue hoje ver o cisma, reconhecer a apostasia e aquilo que se tornou a igreja, o Vaticano, e aquele que mantém a aparência do papado e coisas assim. É muito difícil para um católico, né? E diga eu, que sempre primeiro a defender a igreja, o papado, né? Toda a sua grandeza e beleza. Quer dizer, fica muito difícil para todos nós, da noite para o dia. Vejam, de fato, da noite para o dia, porque todos nós estávamos lá engolfados no Vaticano II, mais ou menos assim como Bento XVI. Também nós éramos assim, mais ou menos como Bento XVI, olhando o Concílio do Vaticano como a sétima maravilha da igreja. Hoje não vemos mais assim. Hoje sabemos que, de fato, a coisa não é tão de repente, que havia um prólogo, um início tremendo, né? Tremendo. Que, aliás, o próprio Bento XVI reconhece quando confessa, e tantas coisas ele confessa, mas confessa que o Vaticano II é a Revolução Francesa trazida para dentro da igreja. Isso é uma coisa, isso de dizer é uma coisa tremenda, terrível. Né? Terrível. A consequência disso, parece que não se tira a consequência. Se ouve isso, se diz isto, mas passa. Estamos tão enfronhados, tão acostumados com a igreja enamorada do modernismo, assim que eu digo, que não nos damos por conta que ela era um passo importante para chegarmos a tudo isso, digo, não só a este tempo que
Eu sempre defendo. Não. Com Bergoglio, nós temos algo absolutamente distinto. A mudança não é só em grau, mas é de fato em essência. Mudou a coisa. Não só aumentou, agregou. Não, a coisa mudou. A essência da coisa é outra. Não é mais a Igreja Católica. Ficou-lhe só a aparência. A aparência de papado, porque o papado mesmo já foi destruído. Né? A aparência de tudo mais. O Vaticano já não dirige mais a igreja no seu magistério. Né? É a aparência só. Não é mais, de fato, o magistério da igreja. E, enfim, tudo mais. Né? Não, tudo mais. Já não resta mais nada verdadeiramente da Igreja Católica. Nem na fé, nem na liturgia, nem na moral, nem... Toda a tradição é interpretada, por falar nisto, está surgindo aí um grande teólogo, grande para Bergoglio, reinterpretando a Humanae Vitae, isto, bem a gosto de Francisco, bem a gosto dele, e abrindo, portanto, para os casais católicos a possibilidade do uso dos meios artificiais de controle da natalidade. Todos eles abortivos. Todos eles abortivos. Né? Gravíssimo. Gravíssimo. Então, sim, digo, isto é uma coisa que mudou na essência. Não temos mais a Igreja Católica. Agora, tomado isso como do dia para a noite. Também nós, no início, estávamos enganados. Não podíamos... Eu defendia Bergoglio. Eu defendia ele. Eu fazia as interpretações que se tornou comum em toda parte, muitos padres. Não, ele quis dizer isto. Não, na verdade era aquilo. Catolicizando as suas aberrações. Eu fiz isso muitas vezes. Eu fui só me colocar mesmo de sobreaviso, ainda assim de sobreaviso, né? Com a Evangelii Gaudium. Aí eu digo, não, mas isso aqui, se esse homem tem esse programa, então o programa dele é de destruição da Igreja Católica. Isso aqui nós temos, é só ler. Só ler com isenção de espírito. E vai ver, não, ali temos um plano de destruição. Se isso for aplicado, então... E quando acontece, e vem a pública Amoris Laetitia, acontece o sínodo e vem a público Amoris Laetitia, quer dizer, agora nós temos aí o cisma formalizado, documentado. Não há mais o que duvidar. Bom, aí até chegar aí, a esse último documento, saindo na sexta-feira, pervertendo todo o ensino eclesiástico, transformando tudo isso nesta aberração de heresia propagada por este homem, que não tem doutrina nenhuma. Então, bom, aí, agora nós vemos claro, estamos convencidos, mas entendemos por que resiste o povo, por causa da grandeza, por causa da beleza, por causa da profundidade da própria igreja. Vemos como ela nasceu. Vemos como estes homens, hoje Inácio, no início da igreja, mas tantos até hoje dispostos a dar o testemunho mais sangrento, e de fato dando. Ornaram a igreja
de tantas virtudes, de tanta santidade. Uma doutrina ilibada, imaculada. Então, dizer, as pessoas dizem, não, isso não pode ser destruído. Falamos na indefectibilidade da igreja. Essa doutrina da indefectibilidade da igreja é que tem tomado a muitos. A igreja não pode ser destruída. E nem o é, porque nós somos a igreja católica. Justamente aí está o ponto. Eles já não o são mais, mas nós seguimos sendo. Nós que abrimos os olhos. Nós que vemos como de fato a coisa mudou na sua essência. Nós que compreendemos como eles se desligaram de nós. Não fomos nós que nos desligamos deles. Eles que se excomungaram. Eles se desligaram de nós. Se desligaram de nós na tradição. Se desligaram de nós no evangelho. Se desligaram de nós no direito. Se desligaram de nós na liturgia. Cada vez mais. Vem aí a missa ecumênica. E logo o culto satânico. Já está acontecendo aqui no Brasil. Bispos. Me foi denunciado. Bispos estão celebrando. Culto satânico. Ocultas, mas já estão celebrando. Recebi denúncia disso. Então, se afastaram de nós na moral. Na moral. Provando tudo quanto é pecado gravíssimo. Tudo quanto é pecado gravíssimo. Eles que se afastaram de nós. No dogma. Na doutrina. Afastaram-se de nós. Já não é mais o dogma católico. Não é mais a doutrina católica. Não é mais. Afastam-se de nós, hein? Mas vejam lá. Evangelho e Gáudio. Francisco propunha-se fazer isso. Já o fez. Já o fez em tudo. Já o fez em tudo. Tudo isso que acabo de citar. Já o fez em tudo. Por isso a nossa grande desconfiança de que o finzinho está muito próximo. Tem que estar. Tem que estar muito próximo. Notícias de que ainda este ano a ONU quer impor o uso de um microchip, né, que se denuncia como sendo a marca da besta. Né? Se denuncia isso largamente. Que o chip, quando chegar nós já usamos chip em tudo quanto é coisa. Eu estou cheio de chip. Mas quando chegar no nosso corpo, a nanotecnologia. Olha, estou falando nisso até nas vacinas. Aquilo vai invadindo o nosso corpo. Vai nos transformando. É o demônio, com a sua ciência avançadíssima que nós nem conhecemos, mas que está aí já nos seus aliados, cientistas, economistas, né? Já está aí com seus aliados. Então, sim, tudo isso é sinal de que, certamente, este ano ainda começarão grandes eventos, grandes transformações. E até que se abata o grande castigo, que é o último, né, com os 3 dias das trevas. É o último. Então temos aí essas ameaças, esses sinais, essas notícias que correm, que estão nos colocando realmente de sobreaviso. A coisa parece estar muito próxima, muito próxima mesmo de acontecer. Sem falar, claro, naqueles outros sinais, o da quebra econômica do mundo e da Terceira Guerra. Bom, isso até Francisco fala, já estamos nela. Até Francisco fala.
Então, queridos, daí também a urgência de nos prepararmos. Às vezes eu penso que nós somos os últimos, viu? Os últimos que vão conseguir o seu refúgio. Nós não temos dinheiro. Estamos aqui nos espremendo, somos poucos e já estamos nos espremendo nesta casa. Ainda cabe mais algum. Amanhã virá mais algum. Ainda cabe mais algum. Ainda mais uma família eu gostaria de aceitar. Mais algum solteiro poderia vir. Sim, ainda cabe mais algum. Mas não o suficiente aqueles que querem vir. Então é urgente mesmo que nós consigamos ajuda para formar a nossa comunidade, o nosso refúgio. Os sinais mostram que a coisa é iminente, eminentíssimo. E nós realmente parecemos ser os últimos. Bom, quanto aos... Ainda comentava ontem, quanto aos ricos, aqueles do lado de lá, porque eles sabem que vai acontecer grandes transformações. Mas eles já têm os seus refúgios e muito bem providos e muito bem organizados há muito tempo. Os ricos, até Brad Pitt, quando descobriu que a mulher dele era satanista, aquela artista, como é o nome dela? Jolie, ela, quando ele descobriu que ela era satanista, já transformou uma das propriedades dele em um refúgio. Então, nós somos os últimos, acho que nós somos os seus últimos. Mas, embora mesmo que sejamos os últimos, sabemos que sob a chancela e sob a guarda de Deus. Que adianta esta gente ter toda a segurança aliados ao demônio? Não lhes adianta de nada, queridos. Não lhes adianta de nada. Aliás, temos mensagens dizendo que eles sofrerão lá mesmo, nos seus refúgios. Nós estaremos, talvez, os mais despreparados, aqueles que menos vamos conseguir realmente nos prover de tantos cuidados que se indicam são necessários. Mas temos uma certeza, Deus está conosco. Deus está conosco. Além de termos uma graça especial, que é de termos o sacerdócio, de termos a Eucaristia. E olha, a Eucaristia celebrada na missa de Pio V. Então, temos essa garantia. Valha-nos Deus, ajude-nos aqueles que puderem, mas realmente precisamos fazer o nosso refúgio também, com certeza. Os sinais estão aí. A queda desta contra-igreja ou sob a nova ordem mundial se mostrando com força, tudo acontecendo, e nós precisamos então realmente dar um jeito de poder continuar seguindo firmes como Igreja Católica até ao retorno do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.